No vídeo de hoje, vamos falar de mais um rito da Igreja Católica Oriental, o rito alexandrino. A tradição da Igreja atribui a fundação do rito alexandrino à evangelização de São Marcos Evangelista, lá no Egito, em Alexandria, ainda no século I. A cidade, por sua posição geográfica privilegiada, servia como um ponto de encontro crucial entre a Europa, a África e a Ásia, facilitando assim a rápida disseminação da fé cristã. São Marcos foi o primeiro patriarca de Alexandria, e Santo Aninano se tornou o bispo sucessor de São Marcos após seu martírio. A vitalidade daquela comunidade cristã se manifestou na fundação de uma influente escola teológica, ainda lá no ano de 1090 depois de Cristo. A igreja em Alexandria chegou a ser considerada a segunda sé mais importante da Igreja Católica. Houve uma separação lá no Concílio de Calcedônia, no ano de 451, pois as igrejas que não aceitaram o concílio, incluindo a Igreja de Alexandria, hoje são conhecidas como Igrejas Ortodoxas Orientais. Essa separação resultou na formação de duas variações do rito alexandrino que coexistem até hoje. A primeira é o uso copta, nascido lá no Egito e praticado pela Igreja Ortodoxa Copta. A liturgia litúrgica tradicional é copta, embora o árabe e outras línguas vernáculas também sejam frequentemente utilizadas. E o outro é o uso ge'ez, nascido da evangelização do Império de Axum, lá no século IV. Essa missão foi liderada por São Frumêncio, um jovem cristão enviado pelo patriarca Santo Atanásio de Alexandria para ser o primeiro bispo da Etiópia. O uso ge'ez é praticado na Igreja Ortodoxa Etíope e na Igreja Ortodoxa Eritreita também, e utiliza a língua ge'ez. A separação teológica e eclesiástica do Concílio de Calcedônia criou uma divisão duradoura, mas a história subsequente viu um momento de reunificação de partes dessas comunidades com a sede em Roma. A formação das igrejas católicas orientais é um testemunho de que a plena comunhão com Roma não exige a renúncia à própria identidade litúrgica e cultural. Pelo contrário, o processo de união preservou a identidade de cada uma dessas igrejas suiures. No contexto alexandrino desse rito, a união se manifesta em três igrejas católicas distintas. A Igreja Católica Copta, que surgiu de uma divisão da Igreja Ortodoxa Copta lá em 1741, com alguns membros buscando essa comunhão com Roma. A outra é a Igreja Católica Etíope, que se reuniu a Roma em 1846, e a última delas é a Igreja Católica Eritreita, cuja sé metropolitana foi formalmente estabelecida ainda no ano de 2015, mais recente. No decreto Orientalium Ecclesiarum, promulgado pelo Papa Paulo VI em 21 de novembro de 1964, é declarado que todas as igrejas particulares, tanto do Oriente como do Ocidente, embora se distinguam umas das outras, possuem igual dignidade, de tal sorte que nenhuma delas é superior às outras em razão do rito, e gozam dos mesmos direitos e obrigações. Esse documento também formalizou a antiga prática oriental de que os sacerdotes têm poder de administrar o sacramento da confirmação, que é o crisma, com óleo bento por um bispo, o que também implica o reconhecimento da comunhão infantil. Os principais documentos oficiais da Igreja que dignificam o rito alexandrino são o Orientalum Dignitas, de Leão XIII, o Orientalis Ecclesia, do Papa Pio XII, e o Orientalum Ecclesiarum, do Papa Paulo VI. Vamos falar também um pouquinho da missa no rito alexandrino. A principal celebração eucarística do rito alexandrino é a Divina Liturgia de São Basílio Grande. A estrutura geral da Divina Liturgia no rito alexandrino é dividida em três partes: o ofertório,
a liturgia dos catecúmenos e a liturgia dos fiéis. Antes de iniciar a celebração, o sacerdote reza orações inaudíveis ou secretas, nas quais pede a Deus que o purifique de seus pecados e o torne digno de realizar o grande mistério da salvação. Ele pede perdão por suas faltas e também pelas faltas do povo, reconhecendo sua própria indignidade para servir o altar sagrado. O rito alexandrino prioriza muito a busca interior pela santificação do celebrante que a conduz. Outra característica muito notável do rito alexandrino é um rito elaboradíssimo do ofertório, conhecido como a eleição do cordeiro. Enquanto a congregação canta o Kyrie eleison 41 vezes, sendo 39 chicotadas, as flagelações que Jesus recebeu, a ferida causada pela coroa de espinhos e a ferida do lado perfurado pela lança. Depois, o celebrante escolhe uma hóstia dentre várias, que é então chamada de o cordeiro. Este pão é abençoado e levado em procissão ao redor do altar, seguido pelo vinho e uma vela. Essa encenação teológica é um ato simbólico que identifica dramaticamente o pão como o Cordeiro de Deus que se oferece pelo mundo. O incenso é usado em vários momentos da liturgia. O turíbulo, com seu simbolismo próprio, é descrito como tendo formato que representa o céu e a parte inferior como o ventre da própria Virgem Maria. O rito alexandrino inclui gestos de profunda reverência. As prostrações, que são chamadas de ságida, nas quais os fiéis se curvam até o chão, são muito comuns nessa liturgia. Essa postura expressa o arrependimento, a humildade e a submissão diante de Deus. A proibição de prostrações aos sábados e domingos e durante o tempo pascal reflete uma teologia do tempo litúrgico, pois a alegria da ressurreição de Cristo não permite tal postura penitencial dentro desses dias. A tradição musical tem melodias transmitidas oralmente por milhares de anos, com raízes na música lá do Antigo Egito. Incorporam elementos bizantinos e hebraicos. A liturgia é predominantemente cantada, com exceções como o credo e a oração da paz. A Igreja Católica, em sua essência, não se define pela uniformidade de suas práticas, mas sim pela sua unidade de fé, manifestada em uma pluralidade de expressões culturais e litúrgicas. Esta realidade complexa e harmoniosa é frequentemente descrita pela poderosa metáfora lá de São João Paulo II, que comparou a Igreja de Cristo a um organismo que respira com seus dois pulmões, o oriental e o ocidental, representado por duas tradições complementares de viver o mesmo Evangelho.